Bem-vindo à Necroteca, o seu pior pesadelo. Mateus avançava pelo corredor com passos hesitantes, sentindo o frio da estação se infiltrar até os ossos. Cada vez mais frequentemente, seus sonhos começavam a invadir o espaço confinado e tecnológico em que ele trabalhava. As figuras arquetípicas, o corvo da morte com olhares penetrantes e as formas distorcidas de um planeta Terra desfigurado, agora pairavam como fantasmas por entre os bancos de computadores abandonados, projetando sombras que dançavam ao longo das paredes. Naquela noite particularmente densa em neblina espacial e mistério, Mateus percebeu um movimento suspeito nos códigos da estação. Algoritmos descompensados se alternavam com símbolos que pareciam brotar diretamente de seus sonhos. O corvo estava agora dentro do sistema. Seu perfil aparecia em monitores como uma assinatura digital, deixando para trás um rastro de dados corrompidos que desafiavam sua compreensão científica. Desesperado e perplexo, Mateus começou a questionar se as fronteiras entre o consciente e o inconsciente estavam sendo erodidas. As mensagens cibernéticas tornaram-se enigmas insidiosos que pareciam sussurrar segredos sobre um passado arcaico, algo que precedeu a própria existência humana na Terra ou mesmo no cosmos. Cada linha de código revelava fragmentos assustadores, visões da origem dos seres humanos ligados à evolução do vírus antigo com o qual ele lidara há muito tempo. A tensão escalou quando os sistemas cibernéticos começaram a se manifestar fisicamente na estação. Eles emitiam ruídos estranhos, como respirações agitadas ou gemidos sibilantes. As paredes tremiam levemente, como uma espécie de pulsação que parecia responder à frequência dos seus próprios pensamentos mais obscuros. O vírus não apenas se alterava geneticamente a cada ciclo lunar marciano, ele absorvia os símbolos arquetípicos e integrá-los em seu código, como um monstro mitológico formado nas profundezas da consciência humana. Mateus estava preso num círculo vicioso. Quanto mais tentava desvendar o mistério dos algoritmos distorcidos, mais se aprofundava na ilusão de que seu inconsciente possuía uma compreensão inata sobre essas entidades ancestrais. A realidade e os sonhos começaram a fundir-se num tecido indistinto, levando-o ao limite da razão, onde o medo se tornava um fio invisível que prendia sua mente em uma teia de terror cósmico insondável. Mateus, encurralado nos confins de sua mente e dos circuitos que cercavam sua existência isolada, sentiu seu mundo começar a desmoronar à medida que o vírus antigo se tornava cada vez mais uma entidade integrante da estação. Não era apenas um micro-organismo sob investigação. Agora ele assumia o papel de uma consciência paralela, um espelho distorcido dos próprios pensamentos do cientista. As mensagens cibernéticas, que antes pareciam desafiar sua compreensão racional, começaram a ganhar novas camadas. Cada comunicação entre os sistemas internos da estação ressoava como um eco de suas dúvidas mais íntimas, revelando não apenas detalhes sobre o vírus antigo, mas também uma cartografia emocional do próprio Mateus. Ele percebeu que, embora fisicamente isolado, sua mente estava exposta a um escrutínio inimaginável, como se suas lembranças fossem agora parte de um arquivo aberto para qualquer entidade ou sistema interessada. O medo começou a corroer o raciocínio científico que havia sempre guiado Mateus. As noites tornaram-se pesadelos em que as sombras das figuras arquetípicas não eram meras ilustrações de uma psique perturbada, mas mensageiras diretas da entidade viral, a própria personificação do medo primordial, a transparência total. Cada passo que ele dava na investigação científica era acompanhado por um reflexo inverso no vírus, como se este estivesse aprendendo e adaptando-se ao mesmo ritmo da sua compreensão. A estação começou a manifestar sintomas físicos de suas transformações. Ruídos estranhos ecoavam pelas passagens escuras, as câmeras internas capturavam imagens borradas, como se o ambiente tentasse replicar os turbilhões mentais que Mateus experimentava. Era um aviso contundente. A fronteira entre seu mundo consciente e o universo insano do vírus estava desaparecendo. Mateus sentiu-se cada vez mais pressionado, como se as paredes da estação tentassem fechá-lo dentro de si mesmo. A sensação era avassaladora, um reflexo físico da ameaça invisível que o perseguiu sem trégua.
Ele estava em uma corrida contra seu próprio medo. Precisava encontrar uma forma de desvendar os mistérios do vírus antes que a completa transparência dos seus segredos internos se tornasse realidade, exposta ao olhar indiferente e penetrante da entidade ancestral. No ponto de crise aguda, Mateus encontrava-se imerso numa atmosfera elétrica que vibrava com as frequências dos seus próprios temores mais profundos. A estação abandonada se transformara num laboratório vivo das suas ansiedades internas, uma interface entre o mundo físico e os abismos sombrios da sua mente. As manifestações nos sonhos agora eram palpáveis, tomando a forma de entidades espirituais que invadiam cada canto do espaço estreito. O Corvo da Morte pairava com asas ampliadas sobre a cabine principal, onde os monitores piscavam freneticamente em um ritmo descompassado, projetando imagens distorcidas de Mateus, suas falhas e medos multiplicados até se tornarem insuportáveis. As paredes estremeciam sob o peso da transformação do vírus. As estruturas metálicas gotejavam como uma pele enfraquecida, revelando a fragilidade tanto das instalações físicas quanto de sua sanidade mental. Mateus percebeu que a evolução do vírus não era apenas um fenômeno biológico, estava ligada ao seu próprio inconsciente. Os símbolos dos sonhos, antes figuras abstratas e enigmáticas, agora eram realidades vivas, uma projeção de sua psique fragmentada em resposta à ameaça da transparência absoluta. O vírus se nutria das suas inseguranças mais íntimas. Cada passo no processo evolutivo era um reflexo direto do seu estado mental. A sensação era aterrorizante, como se seus pensamentos não fossem mais confinados à sua mente, mas expostos sem disfarce para qualquer entidade cibernética ou ancestral que habitasse o cosmos. A estação parecia rir dele com um gemido sibilante, cada sistema falhando de maneira cascata diante das projeções de suas próprias sombras mais escuras. A pressão aumentava, sufocante e implacável. Mateus lutava contra o impulso de desmoronar sob a massa crescente da sua angústia interna, uma luta que ele sentia poder terminar em ruína total tanto para si quanto para a estação abandonada. Precisava encontrar uma maneira não só de se integrar ao vírus, mas também de reconciliar as partes mais sombrias e insondáveis da sua própria alma antes que tudo fosse consumido pelo terror cósmico irreversível. Mateus, sentindo-se impelido por uma força maior que sua própria vontade, percebeu a necessidade de confrontar não apenas o vírus e as entidades que manifestavam os seus medos mais profundos, mas também a si mesmo, suas verdadeiras vulnerabilidades. A estação se transformara numa espécie de caldeirão cósmico, onde sua psique fragmentada se refletia em cada sistema comprometido. Com passos trêmulos, ele avançou pela instalação que ecoava com o grito silencioso da desintegração. As paredes gemiam e os corredores vibravam ao ritmo de uma música sinistra, um lembrete contínuo do colapso iminente, tanto físico quanto interno. Mateus sabia que a sobrevivência dependia de mais do que meras intervenções científicas. Era preciso reconciliar e integrar os símbolos dos seus sonhos, aqueles arquétipos vivos que se projetavam com intensidade crescente. Ele entrou na sala central da estação, onde o coração cibernético do laboratório parecia palpitar desordenadamente. A tela principal apresentava uma cascata de dados caóticos, a interface entre seu mundo científico e as forças oníricas que se manifestavam à sua frente. Mateus fechou os olhos, tentando reunir todas as suas forças para um último esforço desesperado, integrar o simbólico com o racional. Com uma respiração profunda, ele começou a visualizar cada símbolo que havia aparecido nos seus sonhos. O Corvo da Morte não era mais apenas uma figura assustadora. Para Mateus, tornara-se um guia necessário em seu entendimento do vírus, uma personificação de suas próprias limitações e o medo da transparência total. Ele entrou num estado meditativo, tentando harmonizar a presença das figuras oníricas com sua compreensão científica. Mateus começou então um ritual interior. Integrar cada símbolo em uma nova sequência genética que visava neutralizar o vírus por dentro e por fora. Ele entrelaçou imagens da Mãe Terra, deformada como a própria natureza, resistindo à manipulação humana, misturadas com algoritmos complexos que se destinavam a reverter as mutações do organismo. Era um feito quase impossível, uma tentativa de combinar o inefável conhecimento arquetípico com o método científico. Enquanto realizava essa sincronia mental, Mateus sentiu um alívio temporário. A estação parou por breves instantes.
Parecia que seus esforços tiveram algum efeito sobre os sistemas comprometidos. Mas sabia que não havia tempo a perder. Precisava completar o processo antes de uma nova onda de desintegração tomar conta da instalação. A pressão crescente do vírus evoluía ao mesmo ritmo com suas próprias inseguranças, um ciclo que precisaria ser quebrado para evitar a aniquilação total. Com as últimas gotas de energia mental concentradas em sua missão final, Mateus concluiu o procedimento. Os sistemas da estação responderam com uma explosão de luz e som, um sinal de que seu esforço estava no limite do sucesso ou falha completa. O resultado só poderia ser verificado quando a tempestade se acalmasse, ou não fosse tarde demais para qualquer resgate possível. À medida que a estação se desmoronava, um silêncio quase palpável tomou conta dos espaços vazios entre os ruídos da destruição. A estrutura cedida sob o peso das transformações vividas durante aqueles momentos críticos, como um corpo exausto após uma luta interna interminável. Mateus, que ainda se encontrava em pé no epicentro do caos controlado, percebeu a dissipação gradual dos arquétipos oníricos. O Corvo da Morte havia desaparecido junto com as formas distorcidas de uma terra maltratada. A estação parecia respirar por um momento antes que suas estruturas finalmente se rendessem ao inevitável colapso físico. Mateus, apesar do tumulto em torno dele, sentia-se paradoxalmente calmo diante da revelação mais profunda. O vírus havia sido neutralizado, mas apenas parcialmente. Enquanto a estação desmoronava, uma claridade mental inesperada abria espaço nas sombras de sua mente. O conhecimento obtido durante aqueles confrontos internos e externos não se limitara à pura sobrevivência. Revelou-se como um espelho da própria essência humana. Mateus percebeu, com uma lucidez dolorosa, que o horror cósmico não residia apenas nas entidades antigas ou no vírus sentiente. Estava inscrito nos recessos mais profundos de cada indivíduo. A verdade devastadora ficou clara. A transparência total da psique humana nunca poderia ser bloqueada por tecnologia, ciência ou qualquer outro instrumento do homem. As sombras e temores que habitavam o inconsciente eram tão reais quanto as estrelas distantes na escuridão cósmica, imutáveis e eternos. Mateus emergiu fisicamente da crise com a consciência ampliada de uma nova realidade. Ele sobrevivera, mas não como antes. As experiências vividas o marcaram para sempre, um sentimento permanente de vigilância em relação à própria mente, aquela parte mais íntima e vulnerável que nenhuma barreira cibernética seria capaz de proteger. Concluir a sua missão, mas não sem custo. As verdadeiras batalhas já haviam se deslocado do campo científico para o interior das mentes humanas. A descoberta mais assustadora era que as verdades mais sombrias da existência nunca poderiam ser completamente esclarecidas ou controladas. O terror cósmico não fora afastado, apenas reconhecido e aceito, um pacto silencioso entre Mateus e o desconhecível vastidão do universo mental. No fim desse processo devastador de autoconfrontação, a estação espacial abandonada se tornou uma sepultura simbólica para aquelas entidades arquetípicas. O que restara daquele local não era mais um laboratório científico, mas um monumento às infinitas complexidades e à fragilidade humana diante de um cosmos indiferente, lembrando sempre a cada sobrevivente dessa terrível jornada que o verdadeiro horror está em entendermos o nosso próprio espelho interior. Deixe um like, comente seu maior medo e inscreva-se no canal.